Oi, gente, mais um vídeo para nossa leitura conjunta, que está passando até que bastante rápido. Vocês também estão achando isso? Porque eu fiquei bem surpresa hoje ao olhar para o livro e perceber que não falta tanto assim para a gente acabar, né? E aí, queria começar o vídeo com alguns avisos. Primeiramente, na verdade vai ser com uma pergunta, porque recentemente uma pessoa que está participando da leitura conjunta falou que seria legal ter um grupo no Telegram para vocês poderem compartilhar impressões mais em tempo real. E aí, foi só uma pessoa que veio me procurar em relação a isso, então eu queria saber aqui de vocês se alguém mais teria interesse nesse grupo no Telegram. Se sim, respondam aqui, que aí dependendo de quantas pessoas forem, eu já crio o canal, deixo lá. Só queria deixar uma coisa bem clara aqui, porque, bom, quem me acompanha sabe que este não é o meu trabalho principal. Eu tenho um outro trabalho que demanda bastante do meu tempo, então não conseguirei dar muita atenção ao grupo no Telegram. Então seria mais isso, para vocês comentarem entre si. E aí, dependendo de quantas pessoas responderem quem querem ou não, eu crio o canal e a gente pensa numa dinâmica, porque tem toda essa preocupação com spoilers, etc. Mas enfim, deixem aqui se vocês querem ou não. E outra coisa que eu queria comentar é que eu vou deixar aqui embaixo no box de informações um link para a playlist do Spotify que eu comecei a criar com algumas das peças que são citadas aqui em Doutor Fausto. Então, caso você esteja lendo, ele cite uma peça aqui, você ficou curioso, dá uma olhada lá na playlist, vê se tá lá. E se não tiver, pode me falar também, porque eu tô construindo, tá? Eu tô voltando no livro, passando aqui em algumas que eu marquei, mas certamente devo ter pulado algumas, então se tem alguma que você sabe que tá aqui e não tá lá, também me avise, que aí eu vou deixando a playlist mais completa. E a última coisa que eu queria comentar é que na discussão passada a gente teve alguns comentários muito legais e eu devia ter até feito isso no outro vídeo que eu publiquei, porque no primeiro vídeo também teve muita coisa legal de discussão e eu acabei nem falando sobre comentários específicos que a gente teve, mas tá lá pinado, eu não sei como fala isso em português, é porque aqui tá underpinned, é tipo fixado, né? Pronto. Tá fixado lá nos vídeos, eu tô deixando alguns comentários que eu acho legais fixados. Infelizmente, eu só posso fixar um, que é um saco, porque como eu disse, tá tendo muito comentário legal e eu só consigo fixar um, mas enfim. No vídeo passado eu queria muito destacar o comentário do Daniel, porque, bom, no fim da meta do nosso último encontro, a gente tem o capítulo 25, que é o capítulo do Pacto Fáustico em si, no qual o Pacto Fáustico é firmado. E aí, não sei se vocês ficaram pensando sobre isso, mas ao longo do diálogo entre o Diabo e o Adrian, o Diabo vai assumindo várias feições distintas. E eu acho que tem uma certa lógica nisso. E aí eu fiquei pensando por que ele assumia certa feição X, depois feição Y, e uma das que me deixou mais intrigada foi a do Schleppfuss. E no comentário do Daniel, tá fixado no último vídeo que saiu aqui, eu vou deixar o link pro vídeo também aqui no box de informações para que vocês achem com mais facilidade, mas ele comenta no próprio comentário dele, aliás, faz um complemento, e aí ele fala de uma possível razão para ele ter assumido a figura do Schleppfuss, ele e o Diabo, e eu concordo muito, fiquei muito feliz com esse comentário do Daniel, até comentei aqui, porque foi uma das mutações do Diabo que mais me intrigaram, e eu acho que a hipótese do Daniel faz total sentido. Outro comentário que eu queria destacar foi o do Thiago, que não consegui fixar, porque, de novo, eu só consigo fixar um, mas recomendo muitíssimo que vocês vejam o comentário do Thiago também, tá? T. Homberger. Comentário riquíssimo, ele fala bastante das referências de Thomas Mann, de uma intertextualidade que ele achou também com Fausto, do Goethe, então, ó, recomendo fortemente que vocês leiam também. E agora vamos para a nossa última meta, que foi do capítulo 26 ao capítulo 34. Meu Deus, eu acabei de perceber que o meu microfone estava longe de mim, mas eu dei uma olhada aqui e eu acho que não ficou baixo. Ai, espero que não. Bom, qualquer coisa eu vou tentar ajeitar na edição. Me perdoem caso tenha ficado baixo. Mas o que eu queria comentar é que antes de entrar na discussão capítulo a capítulo em si, eu achei, pra ser bem sincera, que o Serenos iria comentar mais sobre o que aconteceu no capítulo 25. Mas ele basicamente faz o comentário aqui, que eu até ri, porque ele diz que é um alívio pra ele ver que o leitor não irá poder culpá-lo do capítulo anterior ter sido muito longo, porque afinal trata-se da transcrição do documento que o Adrian deixou pra ele. Mas fora isso, ele não faz muitos comentários e eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada. E aí eu fiquei me perguntando, será que isso tem relação
com o que eu já tinha até comentado no vídeo passado, que ele não leva muito a sério, pra ele aquilo realmente não aconteceu, era coisa da cabeça do Adrian, e ele até fica se perguntando se o próprio Adrian levava aquilo a sério, realmente achou que isso aconteceu. E aí, bom, não sei. Eu confesso que ainda tenho minhas dúvidas, tá? Se aquilo tudo aconteceu ou não, ou se aquele diálogo foi fruto de uma possível loucura do Adrian, tanto por causa da sífilis, mas também pelo esforço que ele tá fazendo em prol da obra dele, porque, como a gente vê aqui, às vezes o esforço é meio desumano. Mas enfim, então vamos começar a comentar capítulo a capítulo. No capítulo 26, ficamos sabendo que estamos no outono de 1912, não sei vocês, mas eu gosto quando ele localiza a gente no tempo, porque eu confesso que às vezes eu fico meio perdida. Enfim, nos acontecimentos que são narrados no capítulo 26, a gente tá no outono de 1912, ou seja, 22 meses antes do começo da Primeira Guerra Mundial. E sobre esse capítulo eu não tenho tantas coisas a comentar, que não acontece muita coisa na verdade, né? O Adrian deixa claro a sua intenção de viver para sempre em Pfeifferin, e assim o faz, e o Sereno se muda para as proximidades de Munique e, portanto, consegue ficar próximo do Adrian novamente. E aí, no capítulo 27, eu já tenho algumas coisas a mais a falar, porque aqui a gente fica sabendo, então, que a partitura para um dos trabalhos do Adrian tá praticamente pronta, e ele fica muito satisfeito com isso, mas as coisas que eu queria comentar com mais detalhes estão na página seguinte, na página 304 e 305. Aqui o Serenos fala que o Adrian musicou um poema do William Blake chamado Silent, Silent Night, e aí eu fiquei me perguntando se não tem uma referência à Esmeralda aqui, que eu realmente acho que o Thomas Mann não coloca nada aqui ao acaso. Eu acho que tudo tem um propósito aqui. E aqui a tradução do poema é: mais uma honesta alegria aniquila-se a si mesma por uma esquiva meretriz. Então fiquei me perguntando se não tem uma espécie de referência à Esmeralda aqui. Mas o que eu queria comentar mais é sobre os hinos de Keats, que o Adrian também musicou. Então aqui a gente tem Ode a um Rouxinol e Ode sobre a Melancolia. E aí eu fui pesquisar o poema, li o poema e eu achei genial. E percebi que realmente o Mann não coloca nada ao acaso aqui, porque o poema é sobre esse rouxinol que passa por uma experiência de morte, mas não chega a morrer de fato, porque ele consegue viver através do seu canto, ou seja, através da sua música. E o poema termina com o aceite, a constatação do rouxinol de que não se pode viver para sempre e que uma hora toda a felicidade, produtividade, etc., tem que acabar. E eu achei que isso tem muita relação com o próprio Adrian, porque, como a gente sabe, ele compôs uma obra que o Serenos diz que é imortal, e ele sabe que uma hora, mais especificamente em menos de 24 anos, ele iria morrer. Agora, em relação a algumas coisas que o Adrian fala ao longo do capítulo, porque aqui na página 307, o Serenos fala: é escusado dizer que Adrian conhecia esses assuntos somente por suas leituras. E ele diz que o Adrian assegurava que tudo aquilo que ele tá narrando, então, das profundezas do mar, etc., foram coisas que foram lhe mostradas por um companheiro, que eu imagino que seja o diabo. Aqui ele diz que é um cientista americano de nome Capercailzie, a cujo lado então bater o recorde de mergulho às profundezas. E ele reforça isso em diversos momentos. E o Serenos fica meio que fazendo um deboche disso, né? Falando que o Adrian faz o relato como tivesse de fato descido ali. E ele fala aqui na página 311 que ele não podia senão observá-lo com certa surpresa, numa sensação mesclada de hilaridade e espanto. E na página 313 o Adrian reforça de novo esse mentor dele, o supracitado professor Capercailzie, o qual, segundo parecia, não só descera com ele as trevas do fundo do mar, como o guiara pelo firmamento. Então acho que realmente aqui seria o diabo. No capítulo 28 a gente tem os Serenos descrevendo um pouco o círculo social no qual ele e o Adrian estavam inseridos em Munique, depois que o Adrian se mudou de vez para Pfeifferin. A gente tem aqui também uma treta narrada entre dois personagens, o Hildesel e o Breisach, sendo o Hildesel um conservador e o Breisach
alguém que via toda a história da cultura como uma história de decadência. E eu anotei bastante coisa em relação a este capítulo, porque acho que aqui cabe alguns esclarecimentos para quem não é familiarizado com teoria musical. Porque aqui na página 323, a gente tem: é escusado dizer que a música polifônica vocal, em versão da barbárie progressista, se tornaria objeto de sua proteção conservadora a partir do momento em que ela realizava a passagem histórica para o princípio do acorde harmônico e, com ele, para a música instrumental dos 2 últimos séculos. E aí depois ele fala do declínio da grande arte do contraponto. Eu particularmente acho que essa discussão aqui deve ter vindo muito do Schoenberg, que foi um grande compositor, no qual o Thomas Mann se inspirou bastante para fazer o Adrian Leverkühn, especialmente para o tipo de arte disruptiva que o Adrian vai criar mais para frente. E aqui eu acho que vale esclarecer alguns conceitos, que até a Érica já tinha me perguntado. A Érica disse que eu ia responder neste vídeo, estou aqui pagando minha dívida. Que ele fala de polifonia. Então, polifonia é um conceito referente ao que é chamado como texturas musicais. Então, a gente tem monofonia, homofonia e polifonia. Monofonia seria quando tem só uma linha melódica. Então, por exemplo, você tá cantando uma música e você tá fazendo só a voz, sei lá, cantando cai, cai, balão. Então, cai, cai, balão, cai, cai, balão. Nossa, ninguém merece me ouvir cantar, né? Enfim, quando você tá fazendo só isso, é uma monofonia. É uma linha melódica só, sem qualquer harmonia. Aí a gente tem também a homofonia, que é, por exemplo, quando você tá cantando ao mesmo tempo que toca no violão. Porque você tem a melodia, que é o que você tá cantando, e é só uma melodia, e o acompanhamento que você vai fazendo com o violão. E aí eu acho que esse seria um exemplo bom para homofonia. A gente tem o Carlos aqui, que é uma pessoa muito mais gabaritada do que eu participando dessa leitura conjunta. Então, Carlos, se eu tiver falado alguma abobrinha ou se você tiver pensado em exemplos melhores, por favor, deixe a sua contribuição aqui embaixo. E aí a gente tem finalmente a polifonia, que configura 2 ou mais linhas melódicas. E aí um bom baita exemplo de polifonia é o Bach com as suas fugas. A gente tem fuga de Bach com até 6 vozes, se eu não me engano. Eu vou deixar uma de exemplo aqui para vocês, aqui no box de informações. Mas acho que é basicamente isso. Acho que tem um pouco dessa noção, pode ajudar a compreender o que eles estão falando. E aí ele também fala de contraponto, que é a arte que consolida a polifonia. Porque na música antiga, então até como ele fala aqui, os princípios da Idade Média, mais da Antiguidade mesmo, o que vigorava era a monofonia. E aí, principalmente no Barroco, e aí principalmente por sua vez com Bach, a gente tem um predomínio do contraponto e uma maior atenção a isso. Então, uma maior atenção também à polifonia por sua vez. Aliás, eu já sei que o contraponto vai ser bastante trabalhado aqui. Quando isso aparecer, eu converso mais com vocês sobre isso então. Mas enfim, espero que tenha ficado claro. E aqui a gente também tem, na minha opinião, muitas referências a Hitler, né? Quando ele fala o culto do Deus nacional. Ai, perdão, gente, tive que dar uma parada nas gravações, porque aconteceu um imprevisto aqui. A gente estava no capítulo 29, né? Começando o capítulo 29, se eu não me engano. Enfim, vamos lá. Capítulo 29. Aqui a gente tem um longo relato sobre a vida das irmãs Rode, a Clarissa, que buscava uma carreira artística. Aliás, eu tô lendo a biografia do Thomas Mann, acho que no próximo encontro a gente vai conversar bastante sobre as coisas que eu tô descobrindo na biografia em relação ao Dr. Fausto, mas eu li lá que a Clarissa foi inspirada numa das irmãs do Thomas Mann, a Érica. E aqui a gente tem um foco bastante relevante na Inês, que tá sendo cortejada por um homem chamado Helmut Institoris, que parece ser um homem horroroso, né? Aqui a gente tem na página 331 que o Sereno diz que ele certamente era daqueles homens que no matrimônio desejam manter nas mãos todo o poder econômico e conservar a esposa em completa dependência. Por enquanto, eu não vi muito sentido de descrever com tamanho detalhe as vidas das irmãs Rode, mas eu particularmente acho que é o Mann construindo terreno para coisas que vão acontecer lá na frente, principalmente em relação ao Rude. Depois eu converso sobre o porquê que eu acho isso. Mas, enfim, até me diverti com esse capítulo aqui. Primeiro que eu adorei essa discussão sobre esforço, mérito, gostei bastante mesmo, e como as coisas mudam, né? Porque antes o esforço era tido como vulgar e hoje em dia é o que é realmente valorizado. Gostei muito dessa discussão e eu ri muito quando o Sereno disse, aliás, bem sagaz, que adapta o discurso conforme quem estivesse perguntando algo pra ele. Então, se era a Clarissa
Clarissa perguntando do Institores, ele respondia uma coisa, se era a Inês, que era quem o Institores estava cortejando mesmo, ele respondia de uma outra maneira. E aí, enfim, vai relatando toda a relação também do Rudolf com a Inês. E o que eu achei curioso aqui é que ele fala que está convencido, até hoje, ele diz, que se o Institores não tivesse começado a cortejar a Inês, ela jamais teria se apaixonado pelo Rudolf. Achei isso bem curioso. E eu particularmente não gosto muito do Rudolf, não. Vocês gostam dele? Não é um personagem que tem minha afeição, não. Mas enfim, são esses os meus comentários em relação ao capítulo 29. Aí no capítulo 30, gostei bastante do capítulo 30. E eu fiquei surpresa com o entusiasmo que o Serenus demonstrou em relação à guerra. Que ele fala que foi contagiado pelo entusiasmo geral, e aqui eu vi muita relação com a autobiografia do Zweig, vocês ainda me aguentam ouvir falar desse livro, mas então, porque ele narra muito dessa euforia que os jovens tiveram quando a Primeira Guerra eclodiu, então de ter uma movimentação, uma libertação de certos afazeres, e muito aquela coisa de que, ele até comenta aqui, o Serenus, os europeus achavam que a guerra ia ser muito rápida. E ele fala aqui na página 346, na nossa Alemanha não há como desmenti-lo, predominava sobretudo o sentimento de enlevo, entusiasmo histórico. E eu gostei muito da relação aqui entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, e eu até estava conversando com o Carlos sobre isso, de como é interessante que ele escreve sobre a Primeira Guerra enquanto a Segunda Guerra Mundial está rolando, e aí já permite fazer alguns paralelos em relação às duas guerras. E Serenus também é meio soberbo às vezes. A gente tem aqui na página 349, pessoas como eu têm, afinal de contas, suas dúvidas a respeito do acerto dos pensamentos do rebanho. E, todavia, para qualquer indivíduo superior, há, por outro lado, um grande prazer na possibilidade de mergulhar uma única vez, e onde se encontraria tal ocasião única, a não ser no momento desses, e restritamente na torre da coletividade. E, surpreendendo um total de 0 pessoas, os acontecimentos não têm efeito algum sobre Adrian. E aí, gente, de novo, eu tô dizendo que tem algo com relação a esse menino. Eu falei no vídeo passado, né, que tem aqui, a gente tem o Nepomuk aparecendo de novo. Até que o encantador Nepomuk viesse à luz, escoariam ainda 9 anos a partir da reunião dessa noite. Tá na página 352. E no fim do capítulo a gente fica sabendo que a obra do Adrian tá começando a ter certa repercussão. E aí voltam a comentar sobre a guerra e, de novo, eu gostei muito do capítulo, eu já falei, né, mas aqui gostei dessa discussão em relação à hegemonia mundial, que na página 355 o Serenus diz: o significado mais profundo da abertura de caminho à potência mundial, ao qual nos convoca o destino. Lembrou uma ideia meio destino manifesto, né? É a abertura do caminho ao mundo para sairmos de um isolamento do qual nos damos conta e padecemos. Só que aí, mais na frente, o Adrian comenta, na página 356, que os acontecimentos crus apenas tornarão o nosso isolamento e o nosso cárcere mais completos. E já no capítulo seguinte, a gente tem o desolamento frente à percepção de que não seria uma guerra curta. E aí eu fico tão preocupada com o Serenus lendo esse tipo de coisa. Eu sei que é besteira ficar preocupada com o narrador, né? Mas é que, olha isso, na página 361, ele dizendo que a própria vida do próprio Serenus fica em segundo plano porque ele vive em prol do Adrian, que tá meio que pouco se lixando. Meio não, tá pouco se lixando mesmo pro Serenus. E aí ele até fala aqui da dolorosa falta de reciprocidade provocada pela solidão cada vez mais fecunda de Adrian. E aqui eu acho que ficou um pouco implícita aquela questão de quanto mais o Adrian consegue se devotar à obra dele, mais frio ele fica, então mais próximo da concepção que o diabo tinha para ele. E aí, para reafirmar essa impressão que eu tive, vem aqui na página 362 o Serenus falando: coisa estranha, certa glória prematura, esotérica, totalmente escondida das massas, tinha começado a aureolar o nome de Leviathan. E aqui a gente vê também o que o diabo já havia pronunciado durante o firmamento do pacto, que é essa questão dos graves enjoos que ele vai sofrer. O diabo fala que eles irão atender aos desejos do Adrian, de ele ser bastante produtivo, conseguir ter ali a sua criatividade para compor a sua obra disruptiva, mas que isso teria um preço ainda a ser pago em terra, que seria essa questão do não poder amar alguém,
mas também isso de ele sofrer com enjoos fortes, dores de cabeça, ainda mais dada a predisposição genética que vinha do pai. E na página 373 eu fiquei bem chocada com os Serenos, que aqui ele fala dessa questão da música, da arte no geral, como algo bem elitista, intrinsecamente elitista. Ele diz aqui: a arte é espírito e o espírito absolutamente não precisa se sentir obrigado a servir a sociedade, a coletividade. Uma arte que se mete com o povo, fazendo suas as necessidades das massas, do Zé Povinho, dos ignorantões, cai na miséria. Gente, eu achei isso aqui bem pesado e bem passível de críticas, mas tem um autor do qual eu gosto muito, que é o Brodsky, que também fala um pouco dessa questão da cultura ser intrinsecamente elitista. O texto no qual ele discorre sobre isso está numa coletânea de ensaios dele que infelizmente está esgotada, mas que já tem resenha aqui no canal chamada Menos que Um. Aliás, coletânea excelente, infelizmente está esgotada. Aí chegamos então ao capítulo 32, que tem o casamento da Inês com o Institores e que é um casamento infeliz, como não poderia deixar de ser. E tem a consolidação do adultério da Inês e do Rudolf. Então, que se encontram diversas vezes, mantêm as coisas ali por baixo dos panos, não tão por baixo dos panos assim, porque aparentemente todo mundo percebe, mas eles acham que ninguém ali tá sabendo de nada. Em seguida, capítulo 33, o Serenos já começa aqui narrando que a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial já está evidente, não é só mais um pequeno grupo que vê isso como um fato consumado, mas eu acho curioso porque ele narra que tem essa concepção já, essa constatação, na verdade, de que a vitória alemã na Segunda Guerra é impossível, mas que tem um silêncio em relação a isso, as pessoas não podem falar sobre isso. E aqui, novamente, na página 393, o Serenos volta com essa ideia da cultura sendo intrinsecamente elitista. Segundo ele, como homem moderado e rebento da cultura, sinto, na verdade, um pavor natural em face da revolução radical e da supremacia das classes inferiores, que, pelas minhas raízes, dificilmente posso imaginar de outra forma que não a da anarquia e da oclocracia, das quais resultaria a destruição da cultura. Só que aí ele diz que, quando se recorda da grotesca anedota que conta como os dois redentores da civilização europeia, o alemão e o italiano, então se retificam de certa maneira nova meus conceitos sobre a oclocracia e a supremacia das classes inferiores se afigura a mim, como cidadão alemão, um estado ideal, quando eu comparo o que agora é possível com o domínio da escória. Ao que eu saiba, o bolchevismo jamais destruiu obras de arte. E aí eu fiquei pensando, porque aqui ele emite diversas opiniões acerca da guerra, a Rússia, etc. E eu me pergunto se essas são as opiniões do próprio Mann. Especificamente porque nesse trecho aqui, na página 394, quando ele diz: verdade é que certas camadas da democracia burguesa pareciam e parecem também hoje merecer o que acabo de chamar de domínio da escória, dispostas como estão a pactuar com ele a fim de conservarem por mais tempo seus privilégios. Porque isso aqui me lembra um texto que eu li do Thomas Mann, putz, agora eu não vou lembrar o nome. Se eu lembrar, eu coloco aqui no box de informações para vocês. Mas enfim, me fez pensar que talvez a boa parte da opinião do próprio Mann estivesse transparecendo aqui. Se alguém souber mais detalhes sobre isso, por favor, deixe sua contribuição no box, a louca, nos comentários aqui embaixo. E aí temos também a Peoria no quadro do Adrian, e aqui, meu Deus do céu, quando a mulher chama o médico, eu já fiquei pensando, pronto, outra pessoa vai morrer, porque afinal de contas a Adrian não pode se curar. E aqui, de novo, o Adrian se referindo à Pequena Sereia, do conto de Andersen. Gente, vou dar uma olhada nisso pra ver se eu acho algumas referências, porque ele volta nessa Pequena Sereia várias vezes, e a gente tem isso no capítulo 25, o próprio diabo fazendo referência à Pequena Sereia também. E o médico não consegue chegar num diagnóstico redondinho pro Adrian. E ele já até, o Adrian no caso, desiste de procurar outro médico. Na verdade, ele nem queria procurar o médico porque ele sabe que não tem cura. E mais no fim do capítulo a gente tem o próprio Rudolf confessando pro Adrian que tá tendo um caso com a Inês. E, meu Deus do céu, mas eu fiquei com ódio desse Rudolf aqui, porque aqui ele se coloca basicamente no homem como vítima. Então, a mulher que pega o homem com suas garras e o homem não pode fazer nada, não fazer o seu papel de cavalheiro.
Fiquei bem incomodada com esse discurso do Rudolf aqui. Já tinha falado pra vocês que eu não gostava muito desse personagem já no início. Imagine agora vendo isso aqui. E aí depois temos o capítulo 34, que é quebrado em 3 partes. E eu achei curiosa essa divisão que ele fez aqui, porque são 3 capítulos 34 e não divide com aqueles asteriscos que ele já tinha colocado, né? Enfim, achei curiosa essa quebra aqui. E aqui a gente já tem novamente a referência à Pequena Sereia. E uma coisa que eu achei muito interessante neste capítulo aqui é porque os Serenos começam a se dar conta da relação entre o estado de saúde do Adrian e a produtividade dele em relação à sua obra, porque tem uma espécie de correlação. Então, quanto mais doente o Adrian tá, mais rapidamente e com mais qualidade ele consegue produzir a sua obra. Então acho que vem muito aquilo do diabo de novo, dele falar que vai atender o Adrian em todos os seus desejos, mas que o Adrian vai pagar o preço por isso, e aqui vem sob a forma da penúria da saúde do Adrian. E aí de novo, vendo todo esse frenesi do Adrian que é relatado aqui, eu me pergunto novamente se tudo aquilo aconteceu mesmo. Serenos até fala uma coisa interessante aqui: o gênio é uma forma de energia vital, profundamente conhecedora da doença, abeberada na mesma e criativa através dela. Acho que isso sintetiza muito bem o que está acontecendo com o Adrian. E aqui também, esse trecho que eu li foi da página 411, só que aqui na página 410 o Adrian faz de novo a referência da Pequena Sereia, e depois ele fala aqui, ó: tudo se passa diante dos olhos de Sua Majestade Imperial, que contempla nas proximidades a execução. Ou seja, ele tá lá sofrendo, e ele fala que tudo isso, toda essa penúria dele tá sendo passada diante dessa Sua Majestade Imperial, que eu suponho que seja o diabo novamente. E nesse período aqui ele tá compondo então o rascunho do Apocalipse, que aparentemente é uma obra bem grandiosa do Adrian. Aqui eles falam também muito de barbarismo. Essa palavra aparece várias vezes ao longo deste capítulo, e eu fiquei me perguntando, barbarismo aqui seria um sinônimo de primitivismo? Porque para mim aqui primitivismo parece se encaixar melhor no que eles estão descrevendo. Enfim, aliás, muitos críticos, pelo que o Serenos narra aqui, empregam barbarismo para caracterizar a obra do Adrian. E eu não sei vocês, mas eu fiquei bem curiosa para ouvir isso aqui. E bom, acho que esses foram os meus comentários em relação aos capítulos que nós ficamos combinados até esta data. Acho que ainda vou dar uma pincelada em algumas coisas no capítulo 34, principalmente. E aí a gente vai conversando nos comentários. Essa semana foi bem pesada para mim, então principalmente ao capítulo 34, eu acho que eu não consegui me dedicar da forma que eu gostaria, mas aí vou comentando com vocês nos comentários, e aí dependendo do que surgir, a gente pode também retomar um pouco sobre este capítulo na próxima discussão. E aí pra semana que vem estarei de férias, então acho que vou conseguir me dedicar bem com calma aos capítulos e poder fazer mais contribuições aqui na nossa próxima reunião. Não esqueçam de deixar a opinião de vocês sobre o grupo do WhatsApp, e não esqueçam também de deixar as contribuições de vocês aqui nos comentários, e aí eu vou tentar fazer então meio que no próximo vídeo o que eu fiz neste, porque eu acho que fica bom para caso alguém não tenha prestado atenção nos comentários, então fornecer os highlights dos comentários da última discussão que nós tivemos. Então é isso, continuamos agora nos comentários. Um beijo para vocês.